Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A saudação original aqui do Sala dos Professores. Mais um episódio, mais uma semana. Sala dos Professores, que para quem já era nosso ouvinte, deve ter notado aí já uma pequena mudança de formato. E para quem não era nosso ouvinte, né, então não custa explicar, nessa arrancada do novo formato, como é que a banda está tocando, né? O Sala dos Professores agora, então, trazendo a cada semana duplas, né, de professores que podem ou não ter convidados, e diversificando os temas, né? Então, começamos ali com temas da área da gestão. Na semana anterior, aí tivemos aí o César e o Jordano falando do ECA Digital, assuntos mais ligados à temática do direito. E hoje aí estamos aí com a minha querida colega, a professora Mônica Tiqueleiro. Né, Mônica, tudo bem? Para falar um pouquinho de um tema, né? A pauta de hoje escolhida foi a questão de investimentos, comportamento de poupança, o papel dos influenciadores nesse processo todo, né? Nesse novo mundo das finanças, né? Usando principalmente aí as mídias digitais, as redes sociais. Né, Mônica? Então, um olá para ti aí, vamos lá. Então tá, bom dia, boa tarde, então, e boa noite, né? Vai saber quando é que o cara está nos vendo, né? Tu diz até o Jordano, bom feriado, né? Então, eu como até então espectadora, né, do programa, né, agradeço muito, né, recebi esse desafio de, então, trazer os conteúdos de contábeis e de finanças, que são as áreas que eu atuo na FISUL, né, quer seja na graduação, quer seja no pós-graduação, para que a gente possa, né, trazer conteúdos diferentes, né, para diferentes áreas, para diferentes pessoas que gostam de acompanhar a nossa sala dos professores. Queria agradecer ao Ricardo e ao César que fizeram esse convite. Eu acho que é um desafio que vou ter eu e os meus professores. Né? O César, inclusive, na semana passada, falou que estaríamos eu e o professor Arley. Né? Infelizmente, ele não pôde, teve um imprevisto, não pôde estar aqui. Né? O professor Arley, que também trabalha muito na área contábil, né? Deve estar aí num período bastante complicado, com seus fechamentos de empresas até o final de abril, e depois vem aí o período de atender a pessoa física, né? Com imposto de renda. Então, ele acabou. Os contadores voltam a ter um pouco de vida depois que termina o IR. Porque assim, até o final de abril a gente tem que fechar todas as empresas, os balanços é obrigatório, a lei fala, né, até 30 de abril. Então, todo mundo trabalhando com as empresas. E depois pega um pedacinho aí da pessoa física que também tem que trabalhar, enfim. E aí, então, hoje vamos falar de finanças, né? Ricardo aí é uma pessoa multitarefa, muito conhecimento, né? E vai poder me ajudar a falar, né? A gente tem sempre muita dúvida, né, do que fazer. Todo mundo escuta, o meu amigo está investindo, o meu cunhado investiu não sei aonde. Por que eu não consigo investir? E talvez até gere um sentimento assim, estou ficando para trás, né, Mônica? Estou meio por fora, né? Exato. Eu estava pensando aqui historicamente, né, Mônica? Assim, eu acho que é bom a gente fazer essa pegada, né? Eu sou da geração X, né? E eu me lembro, assim, dos primeiras noções de finanças, de comportamento financeiro, que era o meu pai e a minha mãe lá me trazendo o cofrinho para botar as moedas. Né? Que era uma lógica de comportamento de poupança. Né? Sim. Quer dizer, não se falava, por exemplo, em investimento, mas se reforçava um comportamento de poupança nas famílias. Né? Eu acho que tu também pegaste essa época e a gente hoje vê algumas poucas iniciativas isoladas nesse sentido. Né? A gente hoje não se vê muito a poupança como sendo, né, o investimento, mas, na realidade, o que a gente tem que pegar desse conceito é o conceito de economizar. Né? A gente só vai conseguir fazer investimento se a gente tiver uma disciplina de guardar um pouco do dinheiro. Tem que ter uma sobra, né? Tem que ter uma sobra. Quando a gente estuda lá na economia, né, eu venho aí do mestrado de economia, quando a gente estuda, né, a ideia é que a nossa remuneração, ela suporte assim, 50% das nossas necessidades básicas, aí alimentação, vestimento, né, educação e tudo mais. Cerca de 30% para lazer, então vou no restaurante, vou no cinema, cinema coisa da prof velha, né? Vou, sei lá, alugar vou fazer a assinatura de streaming, enfim, né? Vai fazer assim essa parte do lazer, vou viajar, né, e tal. E 20% seria assim um objetivo bem importante da gente ter para economizar. Mas eu tenho para dizer para vocês que não é fácil assim. Eu, mesmo sendo dessa área, demorei muito tempo para conseguir, né, me disciplinar a fazer economia. Acho que essa é a palavra, né? Tentar é uma se disciplinar, disciplina, né?
E aí você pode fazer de diferentes formas, assim. Eu e uma amiga minha chegamos a trocar os cartões, assim. Ela ficou com os meus meus cartões de compra de loja e eu com os dela. E se eu tivesse que gastar, eu tinha que pedir o cartão para ela. Olha que estratégia bacana. E ela me dizia assim: tu realmente vai precisar desse produto? Daí eu dizia: não, acho que não. Então não compra. E assim, depois de acho que uns 4 meses, eu já começava a pensar: consumo, vou fazer esse consumo ou não, né? Vou guardar esse dinheiro. E aí é uma questão de disciplina. Tu sabe que na disciplina de comportamento do consumidor, qual ministro, né? A gente fala muito sobre consumismo, enfim, e obviamente entra a questão da racionalidade do consumo, né? De fazer o processo de decisão ser um pouquinho mais moderado, a gente pensar ou refletir sobre as compras, né? E eu costumava dizer para os alunos, né, que olha como as coisas evoluem e nos forçam, né? Ou nos levam a certos comportamentos. Hoje a gente tem o pagamento por aproximação, a gente tem o pagamento no celular, a gente tem o cartão de crédito, que tu pode parcelar muitas vezes em 10, 12 vezes sem juros, né? Isso cria uma outra perspectiva de compra. Ao contrário do que era antigamente, quando esses meios eletrônicos, digitais, por exemplo, não estavam disponíveis, que, por exemplo, assim, vou dar um exemplo muito simples, né? Talvez muitos que estão assistindo vão se identificar. Tu precisava comprar uma calça jeans no fim de semana. E aí, então, tu se deslocava a pé até as lojas, porque primeiro não existia o comércio eletrônico, então tu era obrigado a ir na loja física. Aí tu peregrinava de loja em loja, pesquisava as marcas, os modelos e os preços, para muitas vezes não levar, voltava para casa para na semana seguinte, então, de posse das informações, ir lá no local e fazer a compra, né? Isso, de certa forma, te conduzia a um comportamento mais racional de gastos. Sim, né? sim. As tentações eram menores, né? Então, hoje tu tem a questão dos meios de pagamento, do excesso de oferta, da conveniência de muitas vezes comprar sem sair de casa, né? Então, que muitas vezes dificulta a palavra que eu acho, Mônica, que tu trouxe, que é a disciplina financeira, né? Esse é o desafio, assim, né? É como eu vou conseguir guardar, né? Assim, porque eu vejo todo mundo economizando ou investindo e eu não consigo. Eu não consigo por quê? Será que tudo que eu estou comprando, tudo que eu estou gastando, consumindo, né? Que o Ricardo usou bem esse termo que vem aí da área dele, né? Será que é necessário mesmo? Será que eu preciso fazer esse consumo? Será que é isso que para mim vai ser importante nesse momento? Né? Por outro lado, a gente vê muitas pessoas economizando e guardando para quê? Para consumir, para investir principalmente na sua casa, né? Em ter um local próprio para morar, né? Então, assim, essas pessoas a gente vê o quê? Que elas têm essa disciplina, né? Mas depois que adquiriu esse bem básico, a gente acaba não vendo muito a economia. Bom, agora tá beleza, já tenho onde morar, vou gastar, então. Para outro projeto, para outro objetivo. Outra coisa. E nem sempre a gente pode se dar esse luxo. Né? A reserva financeira ela é bem importante. Né? Vou dizer para vocês que quando chegou a pandemia, me surpreendeu, e de forma assim, assustadora, que as empresas não possuíam reservas, às vezes, para 3 meses de operação. Nós estamos falando de empresas, de né? empresa, né? E as pessoas também não. Então, assim, se de repente dependiam, né, de uma comissão que era numa venda presencial, ficou sem essa receita. E não tinha uma reserva para dar conta disso. Sim. Então, a gente também não pensa muito nisso. Parte também vem desse, agora trazendo um pouquinho do que me ocorre agora, né? Trazendo um pouquinho do que tu falou do antigo, né? Do que a gente foi educado. No Brasil a gente não tem uma cultura muito grande de poupança porque vem do período inflacionário. Guardar o dinheiro em dinheiro ou mesmo colocar na poupança na época não era muito vantajoso. O consumir era mais importante, por quê? Por causa da inflação, né, muito grande que nós tínhamos na época. Então talvez isso também tenha culturalmente tenha ficado um resquício. Culturalmente ainda tenha vindo, porque você não pegou, mas eu peguei o período de inflação. Mas peguei sim, Mônica. Vou ter que mas, consolar. Assim, então, assim, fazer o rancho no início do mês fazia toda a diferença, né? Então, assim, um pouco vem disso também, né? Da gente não ter esse hábito tão grande. E assim, eu estava pensando também, né, Mônica, legal isso. Vamos lá, a gente também tinha poucas opções, né? Basicamente, quando a gente falava em sistema financeiro ou uma lógica bancária, a gente tinha 2 coisas, conta corrente e poupança. Né? Não se tinha muitas possibilidades, né? Então, aquilo que sobrava, você eventualmente guardava na poupança, né? Ou quem não confiava ou não gostava do sistema bancário, mantinha no colchão, como a gente brinca, né? Mas não é a realidade hoje, né? Hoje a gente tem produtos financeiros à disposição, né? Eles viraram produtos, vocês têm
A gente tem os títulos do Tesouro, a gente tem a renda fixa, a gente tem criptomoedas, a gente tem uma série de possibilidades, os títulos, né? E eu acho que isso também abre portas para uma nova categoria de profissional, né, que vai além, por exemplo, do contador ou do economista tradicional, que são os influenciadores, né, Mônica? Eles estão muito em alta nesse sentido. Aí. Isso a gente acaba vendo já hoje em dia forte, né, os chamados finfluencers, né? Finfluencers. Vamos acrescentando... Como existem as fintechs, tem os finfluencers. Isso mesmo, vamos acrescentando né, novos termos ao nosso vocabulário. E eles, né, na realidade, eles vão trazendo de uma maneira mais fácil, mais prática, mais rápida para as pessoas o entendimento do que são as ferramentas, né, e os produtos que se tem para fazer investimento. Né? Se antes a gente só conhecia a poupança porque era o que vinha do nosso grupo de relacionamento, né, agora a gente já passa a ter aí os fundos de investimento, passa a ter, então, como o Ricardo falou, né, os fundos de renda fixa e os títulos do Tesouro, né, e a aplicação em moeda estrangeira, que isso, durante muito tempo, foi uma das formas da gente se proteger no período inflacionário. Né? Mas agora já nem tanto. Assim, por quê? Porque se enxerga, né, que a variação da moeda estrangeira é muito, muito complicado da gente trabalhar como forma de investimento. Porque ela pode ser alterada a qualquer momento, né? A gente teve aí, há cerca de 1 mês e meio atrás, ela subindo com a guerra lá no Oriente Médio. Agora, a guerra segue e a moeda está na sua menor cotação. Perfeito. Nos últimos 2 anos. Não é um comportamento linear, né? Não é um comportamento. Então, assim, eu tenho que dizer que se num período bem lá atrás o dólar era uma segurança, hoje em dia... bem difícil da gente fazer. A gente tem aí... Hoje eu vi uma charge até do presidente Trump que ele sacode um daqueles globos de bingo e aí ele cai a bolinha e diz quem eu vou incomodar hoje, né? Então, o dólar está um pouco virado nisso, né? Assim, quem ele vai isso tem impacto trabalhar, claro. Na nossa vida por quê? aqui, né? Porque o dólar, que é a principal moeda de corrente mundial, ela é americana. Então, o presidente americano acaba tendo uma influência maior sobre isso. Sim. Então, eu acho que essa não é uma coisa que hoje a gente deva considerar. Eu acho que muito mais a gente pode trabalhar com ferramentas, né, que os bancos oferecem. Né? Sim. Sobre os finfluencers, tem até uma pesquisa da Ambima, né, que é uma associação que trabalha com o mercado de capitais e financeiro, né, que coloca ali que as pessoas tomam decisão, né, muito ainda voltados com as informações que eles recebem do seu gerente do banco. Que ainda tem um papel importante. Muito importante. Com as informações da família, dos amigos, né, no bate-papo ali que a gente tem, onde é que estão investindo, o que está rolando. E agora os finfluencers. Né? Tem caído um pouco assim, o uso de mídia convencional, tipo... jornal, né, e jornal quer seja físico ou virtual, ou mesmo TV, né, o que tem sido muito mais é essa influência, assim. E se você for assistir a esses influencers, vocês vão ver que os produtos que eles sugerem são os produtos que o gerente do banco também tem para te ofertar. Talvez a forma como ele apresente seja diferente, por isso que eles estejam aí com mais de 300 milhões de seguidores. O gerente do banco não tem um estúdio à sua disposição, Exato. Na sua rotina, não vai ficar gravando vídeos, né? E nem tem, lógica, né? Muitas vezes, aquela facilidade de explicar, né? De entender, né? Não tem o dom da fala, da palavra, é justo, o dom da palavra. Mas eu fiquei pensando aqui, Mônica, né? Porque... eu vou fazer umas certas voltas, assim, mas talvez até o ouvinte perceba, né? A gente migrou, sei lá, dos últimos 30 ou 40 anos, daquilo que a gente falava em termos de economia de comportamento, de poupança, para comportamento de investimento, que é uma outra lógica, né? Então, se dizia assim, olha, se te sobrou, tu guarda. Não, agora não é mais assim, né? Quer dizer, vamos tentar, como se diz na linguagem popular, botar o dinheiro para trabalhar para a gente. Isso é muito sedutor. Quem é que, quando ouve essa frase, diz assim, tá, então se eu posso ganhar dinheiro dormindo, eu posso ganhar dinheiro sentado, é o sonho, né? Eu digo assim, de muita gente, quer dizer, botar o dinheiro para trabalhar para a gente. E aí surgem cada vez mais essa nova gama de produtos, né? Em que a gente fica principalmente de olho na taxa de atratividade, que é a rentabilidade. Esse te oferece tanto, esse te oferece 0,8 ao mês, esse te oferece 1 e pouco, né? O pré-fixado a tanto. E obviamente que é um mundo complexo, porque a gente está falando de brasileiro médio de pouca cultura geral, não só de pouca cultura financeira, né?
Então, o papel do FII influenciador, ele cresce nesse sentido, né? De tentar explicar as opções, ou de ser um pouco mais didático, porque, no fundo, acredito que, para quem já tem muito, é só uma maneira de diversificar, né, a sua renda, né? Mas, para quem tem pouco, talvez na cabeça dele ele pense assim, cara, eu vou ganhar uma mobilidade social que talvez eu não teria só com a minha renda do salário, né? Vou tentar tirar um pouquinho mais de dinheiro do pouco que eu tenho. Sim. Né? Não sei como é que tu vê isso. Mas o investimento, ele vai te dar uma rentabilidade, né? E você vai poder, né, melhorar seu futuro, por exemplo. Né? Mas nem sempre isso vai acontecer de maneira rápida. Né? Eu sempre digo assim, se você vai investir na Bolsa de Valores, o retorno é de médio prazo, tem que ficar mais de ano lá. Né? Não vou conseguir rentabilizar. Ah, mas eu vejo que a pessoa investe hoje e 3 meses depois vendeu e ganhou dinheiro. Cara, isso é raro, é raríssimo. São as exceções. São as exceções, né? Você vai precisar ter o quê? A disciplina, né? E a paciência de ganhar o dinheiro. Controle da ansiedade. Controle da ansiedade e tudo mais. Né? Mas você vai trazer... hoje ainda muita gente investe na poupança. Né? O que incomoda um pouco é que a poupança paga muito pouco. Né? Hoje a gente tem aí um país que tem uma taxa de juros altas, que é o Brasil, que, na média, paga mais de 1% ao mês, para quem tem, né? Para quem tem que pagar a taxa de juros do governo. Então, assim, a remuneração que a gente tem que buscar é bem próximo dessa taxa de juros. É receber mais. Perde, é o objetivo. A gente está perdendo dinheiro. Né? Então, se tu bota na poupança, tu ganha 0,5%, não é por aí. Ah, mas então eu vou investir em imóveis. E aí vou ganhar mais dinheiro. Hoje, o aluguel não chega a uma remuneração de mais de 0,5%. É só você calcular o valor que investiu, né, com o valor que está recebendo no aluguel. Né? Então, assim, às vezes você faz um esforço enorme para comprar o imóvel e não. Sim, para quem paga, o aluguel sempre parece muito elevado, né? Mas para quem investiu no imóvel... Exatamente. Né? Hoje é bem comum da gente ter aí um imóvel de 500 mil e está alugando por 2.000, 2.500. Né? Então, a gente precisa ter essa ideia de aonde vai fazer o investimento. E os influencers ajudam isso, trazem a possibilidade de você avaliar coisas que nunca viu. Ah, eu não sei o que é título público, o que é título privado, qual o retorno que isso dá. Né? Então, ouvir essas pessoas, ouvirem elas falar, nos ajuda muito. Ah, mas eu não sei quem são os mais importantes. Essa é a pergunta. Quem são essas pessoas aí que estão nos dando as vezes? Hoje, por exemplo, essa pesquisa da Ambima, ela traz o monitoramento de 800 influencers no Brasil. É um monte de gente. Mas parte são empresas. Então, quero começar, não sei nada desse mercado, vamos para as empresas. Tem aí Valor Econômico, que era um jornal aí muito tradicional, impresso. Eu cheguei a ler toda manhã, né, li o Valor Econômico. Então, assim, pega as informações dessa, pega da Infomoney, CNN, as fontes mais clássicas. Claro. E ali você vai aprendendo, acostumando o ouvido. Para tudo é assim, eu começo a ouvir sobre aquele tema e aquilo começa a me ajudar a entender, começo a pensar, faço um investimento de parte do que eu tenho, me disciplino a economizar. Perfeito. Né? Tu fica pensando também, né, Mônica, assim, ok, tu falou um número espantoso, que é mais de 800, né, entre... Isso. Profissionais autônomos. Que são monitorados ali por essa pesquisa. Monitorados. Tem muitos que não são. Perfeito. E empresas, né, tradicionais que também têm os seus canais aí nas mídias, né? Mas a despeito assim, de saber direito quem é esse cara, né, qual é a formação dele, porque muitas vezes ele pode estar falando bobagem também, ele pode estar um pouco descolado da realidade. Ele simplesmente quer o engajamento lá para o seu canal e talvez não seja a melhor fonte de informação. E eu fico pensando, né, que eu acho que um dos dados que a pesquisa traz ali, né, é o crescimento do YouTube para esse tipo de informação, porque o YouTube te permite vídeos mais longos ou momentos mais longos, né, com quem está te acompanhando, para um assunto que é complexo, né? Então, muitas vezes, tu precisa de um tempo maior de contato. É diferente de tu fazer um vídeo lá, sei lá, um Reels de 50 segundos, 1 minuto, onde tu não consegue explicar, a não ser que a pessoa que está assistindo realmente seja um pouquinho mais capacitado, já, né, um cara habituado ao investimento.
então, sei lá, da UX, né, que é o antigo Twitter, funciona bem, como pílulas, né, mas é espantoso assim, o crescimento do YouTube, né, nesse aspecto dos influencers. Né? É que eu acredito que eles estejam ali utilizando a plataforma mesmo como uma maneira de formação das pessoas. Uma aula. E vamos combinar que é mais fácil tu parar um vídeo de YouTube. Sim. Né, um vídeo de Instagram, né? Como que tu para ele, tu fica ali, daí volta, daí já pulou para outro tema, então sempre é mais difícil, né, para tu usar. E a mesma coisa do X. Então, lá no YouTube, tu consegue ter uma aula com mais calma, né? Então, mais rica em exemplos. Mais rica em exemplos, né? Com uma facilidade maior também de tu acompanhar quando tu precisa, né? Agora eu vou ter que dar uma parada, né? Então, tu consegue... E os canais ajudam muito, né? Tá, tu vai lá, seleciona o canal e vai visualizando, né, o que o canal te oferece. Então, isso ajuda bastante. Mas eu ia falar sobre um outro tema, agora eu estava pensando aqui, né, que me chamou a atenção quando eu disse, são 800, né, 800 influencers, e eles têm 300 milhões de seguidores, 300 milhões somados. Então, tu imagina assim, que isso é uma vez e meia a população toda do Brasil. Então, quer dizer que as pessoas que seguem eles, seguem mais de um. Mais um canal. Mais de um canal. Então, assim, você vai entrando nesse meio. É como assim, agora eu sigo as pessoas influenciadoras de maquiagem. Então, eu vejo tem 1, 2, 3, uhum. isso, né? Tu não fica olhando um só. No fim, influencer, tu vai fazer da mesma maneira. E aí você vai criar a sua própria verdade, como acaba acontecendo quando a gente está lá na sala de aula, né? Voltando agora aqui para o nosso ambiente de sala de aula, é assim, a gente apresenta, né, as informações e as pessoas vão pensando sobre aquele tema. A ideia é que você crie sua própria verdade, seu conhecimento, seu conceito sobre o tema. Uma provocação, assim, né, Mônica? Muitos desses influencers, né, eles têm pegadas diferentes entre eles, né? Alguns são mais, digamos assim, radicais, né? Alguns têm a receita pronta. Outros, por exemplo, já gostam, por exemplo, de ser mais didáticos e começam lá falando do comportamento de poupança, né, da rotina, do dia a dia da casa, né, que é uma lógica mais de educação financeira mesmo, né, comportamental. Mas me chama a atenção assim, aqueles influencers que dizem assim, investir é para todos. Tipo, todo mundo pode investir. Né? Eu tenho uma opinião muito particular que talvez não seja bem assim, né? Porque se a gente voltar talvez ao começo da nossa conversa, assim, primeiro precisa haver uma sobra. Né? E aí tu vai pensar muitas vezes o brasileiro médio não sobra, né? Ele mal e mal consegue dar conta, né, dos boletos mensais dele. Quer dizer, como é que vai investir, né, quem realmente não tem a sobra? Então, acho que a pergunta, né, que é para reflexão, para discussão, investir é para todos, Mônica? O que te parece? Agora, pensando assim sobre esse aspecto, realmente, tu não vai conseguir que todo mundo faça investimento. Hoje, no Brasil, aí a gente tem, pelas pesquisas que se fala, assim, 60 milhões de pessoas. Então, isso dá o quê? 30% da população tem investimento. Mas é porque a gente tem uma população de baixa renda? Que ela é em torno aí de 30%. Mas tu tem uma população que poderia economizar. E que não toma essa atitude. E que não toma essa atitude, às vezes porque não tem esse perfil. Né? Não tem esse perfil. E aí, você vai verificar assim, essas pessoas esperam viver como, né? Como é que vão passar a sua vida? Porque hoje a gente tem um crescimento da expectativa de vida. Né? A gente hoje não pensa sobre isso. Né? A mídia nos leva para um momento muito imediatista. Né? Tudo acontece agora, é só o agora que importa. Só que vai chegar um momento em que a gente vai ficar mais velho. E aí, a gente tem um plano de previdência pública, que a grande maioria espera viver só com ele. E que muitas vezes a gente sabe que isso não permite que se tenha uma qualidade. Privada é uma das modalidades. É uma das modalidades de investimento. Apesar dela ser muito pouco utilizada no Brasil ainda. Né? Mas os investimentos, assim, eles te permitem ter esse futuro garantido, né? Esse futuro auxiliado, além da previdência pública, tu pode ter, né, retorno dos seus investimentos e aí conseguir sobreviver lá na frente. Falando assim, gosto até de comentar caso. Eu sigo um ou dois. Eu não tenho muito mais do que isso, assim, né? Sigo lá por exemplo, um dos considerados grandes ali, que é o Papai Financeiro. Eu gosto de ouvir, porque ele tem uma lógica bem educacional, assim, né? Sigo já também um cara lá que tem, por exemplo, um perfil um pouquinho menor em termos de seguidores lá, que é o Investidor Sardinha. É muito particular, né? Claro. Mas também sigo lá InfoMoney, né? Eu misturo um pouco, assim, né? O que eu costumo ouvir.
E eles têm realmente pegadas diferentes entre eles, né? Particularmente acredito muito, quer dizer, que talvez o primeiro passo é a disciplina financeira, né? A educação financeira. E se sobrar, daí sim, né, tu ser estimulado a investir, né? Eu fiquei pensando em mim mesmo, né? O que eu tinha há 10 anos atrás, em termos de diversificação, para o meu dinheiro, o que eu tenho hoje. Certamente, eu tenho certeza, né? Eu fui influenciado por essa turma aí, claro, né? Por começar a tentar ouvir um pouquinho, a tentar entender um pouquinho mais, né? Aí fala com o parente, fala com o amigo que investe, aquilo que tu comentou, né? Que te estimula. Olha, quem sabe, né? Tira o teu dinheiro daqui e bota naquele outro lá, né? E ao mesmo tempo, ressaltar o papel ativo do gerente do banco, Mônica. Eu acho que é a figura talvez mais clássica, né? Quer dizer, quem é que não respeita, entre aspas, um gerente de banco, né? Quer dizer, a experiência de um gerente de banco. E tenho notado, assim, até se o teu gerente não faz isso, cara, eu digo, presta atenção, né? Porque é muito bacana quando o teu gerente te liga e diz assim, olha, tenho notado aqui que tu tem um dinheirinho na poupança aqui, quem sabe tu não quer migrar para cá. Eu acho muito legal isso, né? Quer dizer, ele realmente te ajudando a cuidar do teu dinheiro, né? Que na nossa rotina, no dia a dia, muitas vezes a gente não para pensar nisso. E o Finfluencer, às vezes, ele te traz opções diferentes, né? Muitas vezes o banco não tem, né? Eu já fiz a aplicação na Bolsa, né, no mercado de capitais. Nunca me meti nisso, Mônica. É muito legal. Assim, eu tenho para dizer para você assim, é uma experiência maravilhosa. Só que exige, além de tu ter feito economia lá, disciplina, exige o quê? Dedicação, e aí sim disciplina. Tu tem que estar acompanhando muito. Por quê? Porque a informação que sai hoje na mídia vai influenciar a bolsa, então tu tem que saber se tu tem que ficar ou não. Às vezes é uma notinha, é uma informação pequena, é assim, sabe, um ex rapidinho, ou, né, são pistas, né? Pistas. Tu tem que seguir pistas. Aí sim, são perolinhas, que daí tu vai ver, né? Por quê? Porque a bolsa também, ela tem uma influência do mercado internacional muito grande. Mas o que eu ia dizer assim é que tem algumas coisas que às vezes o banco não te oferece, né? E que agora, por exemplo, vendo, né, as sugestões dos influencers, né, tem, por exemplo, investimentos em moeda estrangeira, mas não na moeda, fora do Brasil. Essa é uma das coisas que eu nunca fiz. E que eu penso, olha, seria interessante, né, conhecer um pouco dessa ferramenta. Como é que eu invisto, né, fora do Brasil? E hoje as ferramentas da internet te permitem fazer. Todos os investimentos tu faz sem sair de casa. Antigamente tu tinha que ir, tipo, as bolsas de valores, tu tinha que ir na bolsa comprar, sabe? Ou tu tinha que ter um corretor que fizesse isso para ti. Tu ligava. Eu peguei essa época, tu ligava para o corretor e dizia assim, quero comprar X mil reais de tal empresa. O cara ia lá, fazia oferta, te ligava de volta, comprei tantas ações. Aí tu anotava, tipo assim, registrava ali no teu quantas ações tu tem daquela empresa. Ah, hoje quero vender. Ligava para o cara, disse, ó, vende, se o preço chegar a tanto. Era uma outra época, uma outra realidade. Mas ainda existe, né? A figura do corretor. Claro que existe. Sim. E o corretor te ajuda muito. Né? Ele, às vezes, identifica uma ação ou alguma notícia dessas que saiu que você não está ligado. Né? Então, ele ajuda muito nisso. Mas, assim, essa possibilidade de investir em moeda estrangeira, em investimentos em moeda estrangeira, tipo, em ações fora do Brasil, é uma coisa que eu ainda não fiz, mas que, ouvindo eles falando, fiquei, olha aí, pode ser uma opção diferente, porque tu vai estar lastreado por outra moeda, né? Eu tive um aluno numa pós-graduação que ele era gerente de banco, né? E um dia falando sobre isso, no intervalo das aulas, tal, ele me disse, eu tentei lidar com esse negócio de bolsa aí por uns 4, 5 anos, e ele disse, não é para mim. E o cara era gerente de banco. Né? Ele disse, não é para mim. Ele disse, ficava ansioso, ele disse, né? Não dormia direito para... O ruim é quando tu começa a perder o sono. Isso aí, é que começa a trabalhar. Ele é alguém com experiência, né? Então, talvez nesses casos, né? Até tu pegar o jeito, vale a pena ter a figura do intermediário, né? Isso. Ou do corretor, ou de alguém que já lidou com o assunto, né? E Mônica, assim, nesse contexto, né, de tantas possibilidades, de tanta dúvida, né? Inclusive sobre o que declara, o que não declara, o que tributa, o que não tributa, o que é mais vantajoso manter, o que é mais vantajoso sacar, o que é mais vantajoso... Não é simples, tu entende? A gente tem uma série de produtos e uma série de taxas e de remunerações. Onde entra a figura realmente do contador ali, Mônica? Eu acho que é falando um pouquinho da profissão aí, né?
O contador ele vai te ajudar, né, no momento de registrar todas essas transações que tu fez, né, vai colocar lá. Mas, assim, hoje eu vejo que os gerentes de banco já conseguem te oferecer boas informações com relação a isso. Né? Eles te dizem, esse investimento, se você mantiver ele por um período, sei lá, 90 dias, às vezes 180 dias, você vai ter isenção do imposto de renda. O imposto de renda é tudo que você vai pagar sobre tudo que você ganha. Né? A ideia, então, assim, eu invisto, sei lá, 10 mil reais, vou ganhar 1.000, eu vou pagar 15% sobre esses 1.000. Normalmente é assim que a gente que funciona o imposto de renda com relação à aplicação financeira. Né? Então, muitos desses fundos, assim, se você mantém ele por um período maior, você tem gratuidade. Na Bolsa também, alguns tipos de transação que você tem, dependendo do volume. Né? Então, você tem que ficar de olho nisso. A vantagem de ter, por exemplo, a aplicação na Bolsa de Valores é que você não tem imposto de renda sobre nenhum ganho, sobre os ganhos que você tem de dividendos. Então, por exemplo, eu compro as ações, sei lá, da Petrobras, a maior empresa brasileira, aí, disparado. Então, lá no final do ano, ela obteve um lucro e ela vai me pagar esse filhotinho. Vai distribuir, né? Ele vai distribuir o lucro. Então, sobre esse valor, você não paga nada. Né? Então, que legal. Então, por enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto. Na realidade, até me perguntaram já por que isso existe, né? Isso existe aí desde o governo Fernando Henrique, né? Porque como uma forma de fazer com que o capital estrangeiro seja captado para investimento nas empresas brasileiras. Afinal, é dinheiro entrando no país, comprando ações de empresas daqui, por exemplo. E botando dinheiro aqui dentro para que a gente possa girar, né? Aquele negócio, dinheiro faz dinheiro, então tem que ter dinheiro dentro do Brasil para girar. Mas a gente imagina se a Bolsa de Valores é um troço gigante, assim. A Bolsa de Valores é composta por 500 empresas. É um grupo muito seleto, né? Muito seleto. Muito pequeno, assim. Então, a gente tem um grupo aí de umas 10 bem grandes, depois as outras empresas são menores, né? Mas elas acabam te dando essa possibilidade, né, de remuneração. Além do ganho que você tem na compra e venda de ações, muitas vezes você fica comprado anos com a empresa e fica só recebendo os dividendos. É uma forma também de receber. De remunerar. Só que tu tens que, né, imaginar se ela vai dar resultado positivo ou não. Ela só vai pagar se tiver lucro. Tem dois assuntos assim que um me desperta curiosidade e um me desperta agonia, Mônica. Né? Por exemplo, um produto recente que surgiu, que é a previdência privada, né? A gente pincelou um pouquinho disso. A previdência privada, ela surge para uns como um investimento. Isso é mais uma forma, né? Porque ela tem uma boa rentabilidade, enfim, né? Mas para outros é assim como um bote salva-vidas, né? Tipo assim, estou meio apavorado com a previdência pública e eu preciso ter uma graninha guardada em outro lugar, que ou eu vou sacar integral lá pelas tantas, ou eu vou optar por receber mensalmente, como se fosse, né, uma aposentadoria tradicional, né? E essa tem atraído assim, né, um bom percentual de investimento, né? Embora, acredite eu, ainda seja para poucos, né? Porque, de novo, não é todo mundo que sobra dinheiro para guardar mensalmente, né? Ou manter uma disciplina de colocar mensalmente na previdência privada. Então, isso me desperta interesse ainda, né? Previdência privada como um produto em crescimento. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, ok, mas quanto eu tenho que depositar por mês na previdência privada para me dar uma remuneração equivalente ao que eu teria hoje na pública? Não é bem assim. Né? Embora seja ela renda mensalmente de uma forma interessante, né? A quantia que eu tenho que depositar mensalmente numa previdência privada para viver de previdência privada não é para todo mundo. Não é para todo mundo, né? Então, isso me desperta um certo interesse e uma certa esperança, né? Digamos assim, na previdência privada como um produto legal. E tem um outro lado que me desperta agonia, porque, infelizmente, muita gente vê as apostas como maneira de investimento. É estranho isso, né? Mas tem gente que investe o seu dinheiro em casa de aposta, e a gente tem um problema muito grande, né? Muito. Para mim, voltando no primeiro tema, né, a previdência privada, ela é uma excelente forma de tu te disciplinar, porque quando tu contrata ela, tu tens uma obrigação de depósito mensal de um valor X. Então, isso é que nem pagar uma prestação de carro, prestação de casa, né? Todo mês eu vou ter que depositar aquele dinheiro. Então, ele te cria essa disciplina de maneira muito fácil. O risco maior ali é quem está administrando essa carteira. Por quê? Porque esse dinheiro de todas as pessoas é reunido e é feito uma diversificação de investimento. Então, eles investem uma parte em imóveis, uma parte em fundos de investimento, uma parte em títulos de dívida pública, uma parte em moeda estrangeira, né? Em investimentos em moeda estrangeira. Por quê?
essa é uma das coisas que todos os influencers falam, né? Os influencers falam, que é que você tem que diversificar a sua carteira. Tu não pode colocar tudo numa cesta só. Porque se aquela cesta der problema, você vai perder. Então, na previdência privada, o maior problema para mim é isso, assim, como que eu vou deixar esse meu futuro lá na frente com alguém que eu não sei como é que está fazendo os investimentos. E é uma dúvida meio popular, né? Me corrija se eu estiver errado, né, Mônica? Digo assim, tem gente que diz assim, cara, eu não faço previdência privada com essas instituições muito novinhas aí, não, que eu não conheço, né? Exato. Prefiro, sei lá, fazer a minha previdência privada com um banco tradicional, aquele banco clássico, muitas vezes estatal, né? Que tem uma certa solidez, né? Que a gente diz assim, tem lastro, né? Isso. Então também tem isso, né? Quer dizer, tu tocou num ponto interessante, com quem que eu estou fazendo a minha previdência, né? Se por um lado ela te dá essa possibilidade de se disciplinar, e assim, é o que a previdência privada faz de melhor. Você vai estar ali, vai saber quanto que vai ganhar. Só que tem que acompanhar essa rentabilidade de perto. Né? Muitas vezes a gente fala assim, o modelo lá de aposentadoria chilena é muito bom, é esse modelo privado. Aí eles tiveram problemas nesses investimentos, em boa parte das empresas que administravam os fundos de previdência privada, que eram oferecidos à população, aos trabalhadores lá, e hoje tem pessoas que recebem 30% do salário mínimo. É um problema, uma crise bem grande que tem naquele país. Imagina a decepção, né? Então, assim, por quê? Porque alguém não fez essa correta administração. Então, ainda na Previdência, eu tenho um tanto de receio com relação a isso. Mas, né, se você escolhe uma boa instituição, tudo certo. Sobre as bets, assim, bet, gente, é jogo de azar. Mas tem gente que acha que é investimento, Mônica. Não, é muito louco isso. É jogo de azar. Você vai ali, vai ganhar, vai perder. Vai perder. Né? Porque é como cassino, é sempre, é jogo de azar. O problema é que ele vicia, né? A pessoa acha que pode, que vai ganhar hoje, vou jogar hoje, perdi, mas amanhã eu vou ganhar, e nunca vem. Eu não consigo visualizar, e me surpreendeu a primeira vez que eu vi isso, né? Que as pessoas veem como uma forma de investimento. É maluco, né? E assim, nessas pesquisas da Ambima, não pense assim que é uma pessoa, duas, é assim, tipo, 5, 6% das pessoas que fazem investimentos, que estão naqueles 60 milhões, né? Então, 60 vezes 5%, são pelo menos 3 milhões de pessoas que acreditam que a Bet é uma fonte de investimento. Olha só, E elas guardam o dinheiro, porque tem as que jogam e não guardam porque jogam, muitas vezes, né? Mas tem outras que guardam em um determinado momento, e uma parte, não, vou investir na Bet. Isso não é possível, isso, cara, não. Então, pessoas que têm conhecimento, que fazem investimento, mas que ainda assim estão seduzidos por esse modelo viciante que é o jogo. O jogo é igual carta, ele é igual dado, ele é igual cassino, roleta, né? Eu adoro jogar. Dá emoção. Dá emoção isso, né? Mas eu não tenho o hábito de jogar com aposta em dinheiro. Já diria um dos comentaristas mais clássicos aí do Rádio Gaúcho, que é o Adroaldo Guerra Filho, né? Que ele diz, eu sou um apostador, enfim. E ele diz assim, qual é o problema desse negócio aí? Diz assim, o diabo sempre te faz ganhar a primeira. Exato. Aí tu te entusiasma. Eu tive uma vez eu fui no cassino, né, no país vizinho aqui, e aí eu comprei $10, né, de fichas. E aí fui jogar na roleta e não estava ganhando. Não tá, né? Não vou gastar os meus $10 aqui, não estou ganhando nada. Então, eu fui nas maquininhas. Aí comecei a jogar nas maquininhas e tal, não sei o quê, e assim, em 1 hora eu tinha $200. Eu disse, que beleza. Tem 2 saídas, né? Continuamos ou paramos? Isso. Aí eu continuei jogando, para vocês terem uma ideia de como é. Então, assim, eu tinha 10, se transformaram em 200. Pô, isso é 20 vezes. E eu fiquei 4 horas no cassino. Quando eu saí de lá, eu não tinha mais nenhum dólar, nenhum cent, nada. Então, assim, eu fiz a seguinte leitura. Me diverti durante 4 horas por $10. Né? Mas eu poderia ter feito a leitura. Perdi $200. Sim. Era uma... Então, assim, por quê? Porque eu tinha que ter parado ali naquele momento. Só que daí tu está ganhando, vou continuar jogando. Agora eu estou perdendo, mas eu vou ganhar mais, eu vou ganhar mais. Isso, exatamente. Então, assim, a Bet é a mesma coisa. Você, eu vou botar ali, inicialmente eu posso até ganhar lá os 200, mas depois eu vou perder. Eu vou perder. Bom, acho que estamos nos encaminhando, né? O papo é ótimo, né, Mônica, né? Sim. Quando a gente vai se encaminhando aí para o final, né, nos programas, né? Então, acho que o que tem que ficar, né? Eu acho que é bom fazer um fechamento, né?
não sabe ainda como investir, né? Você não sabe, está em dúvida, mas está atraído, talvez procure, né? Alguém com mais experiência, o gerente do seu banco, né? E para você que de repente assim, olha, eu ainda não consigo investir, meu orçamento é muito apertado, né? Não tem muita sobra, comece pelo outro lado, né? Comece tentando então o comportamento de poupança, né? Já é uma coisa muito importante para te dar um respiro, né? Para a gente ter ali um colchãozinho, né? Num caso de dificuldade, né? Tentar, talvez, viver ou adequar o seu orçamento. Né? Troca os cartões com os amigos, trocar que os nem cartões, eu fiz uma baita dica. Né? Tentar realmente estimular esse comportamento de poupança. Né? E aqui a gente é professor universitário, né, Mônica? Mas saudar, né, uma coisa que não existia no nosso tempo escolar, do fundamental do médico, é a educação financeira. Né? Isso, que hoje então, tem. Saudemos isso, né? Porque as crianças estão começando a ouvir sobre isso um pouquinho mais cedo. Né? Que muitas vezes dentro de casa não se discute isso, mas pelo menos está se discutindo alguns pontos dentro da escola. Né? E assim, fechando, né, como você falou, né, a minha dica assim vou lá falar com o meu gerente do banco, mas eu não entendo o que essa criatura está falando. Então, vou lá, procuro na rede social, e aí a gente deu algumas dicas, né? Tu tem isso no Instagram, tu tem no X, tu tem no Facebook, tu tem, né? Mas, assim, no YouTube, procura esses influenciadores aí, que é uma dica, procura esses que estão na Ambima, né? Nessa pesquisa. Veja ali qual é o meu perfil. Eles trazem, assim, o influenciador para quem é bem pequeno, o iniciante, iniciante e para quem tem pouco dinheiro para investir, tem o que é para maior volume, e tem as empresas. Começa a ouvir, e aí vai e conversa com o seu gerente do banco. Por quê? Porque hoje, mais da metade dos investidores fazem através dos aplicativos do banco. E os que não fazem pelo aplicativo, fazem na agência. Perfeito. O banco é a principal, hoje, meio, né, o principal caminho para o investimento. Né? E a gente tem aí diversos, né? A gente tem os bancos físicos, a gente tem os bancos virtuais, né? Os bancos que são online. Então, é por aí que a gente faz o investimento. Então, começa a entender um pouquinho sobre o tema, né? Vamos ouvir e depois leva para o teu gerente, porque às vezes a gente não consegue entender muito, né, o que o gerente fala, né? Perfeito. Assim perfeito. como, né? Mas não custa perguntar, né? Se socorra do expert, não Isso, custa nada. Exatamente. E a dica 1 é economize, e a dica 2, invista. Invista. Muito bem. E aí o futuro será aí melhor. Não vou dizer que vai ser perfeito, mas será com certeza melhor do que se você não tivesse feito isso. Bacana, bacana. Obrigado, Mônica. Obrigado a quem nos assistiu. Quem eventualmente não conseguiu nos acompanhar ao vivo, depois é só seguir no YouTube, no Facebook, né, no Spotify. Então, a Sala dos Professores está aí agora, a cada semana, com temas diversificados. Grande abraço a todos aí. Valeu, até a próxima. Mais música. Mais